Pessoal, primeiro, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a presença quase da totalidade aí da imprensa que a gente convocou. Eu fico feliz por isso, porque é uma oportunidade que nós temos de esclarecer mais uma dentre tantas narrativas que se criaram aqui no ABC Futebol Clube, desde que nós assumimos a presidência do clube. E nós estamos aqui muito tranquilos, muito serenos, convictos do que nós estamos fazendo à frente da presidência do ABC para esclarecer como nós sempre fizemos, né? Porque é muito bom aparecer nas horas boas de conquistas, de eventuais pautas positivas para o clube, mas não. Os momentos que a gente mais delicados desse início de gestão, a gente apareceu aqui para dar satisfação, e uma satisfação aqui à torcida do ABC, ao sócio torcedor do ABC, que eu acho que é quem está certamente acompanhando mais de perto essa polêmica, vamos dizer assim, que foi criada aí nos últimos dias, que de fato me surpreendeu até mesmo a proporção que esse caso tomou, né? Mas antes de abrir para as perguntas aqui, eu vou fazer aqui só pontuar quatro coisas aqui, porque eu acho que pode até embasar também em questionamentos que vocês vão fazer, certo? Primeiro, dizer que em momento algum, em hipótese alguma, sob circunstância nenhuma, e eu desafio alguém a provar o contrário do que eu estou dizendo aqui, certo? Não houve venda de patrimônio, não houve alienação do patrimônio, não houve transação financeira dando patrimônio como garantia, certo? Nada disso aconteceu no ABC Futebol Clube, certo? Isso eu afirmo e isso eu desafio qualquer um, seja da imprensa, seja de qualquer segmento, a me provar o contrário, certo? O que foi que de fato aconteceu? Nós fomos procurados por representantes da empresa, da incorporadora Mirantes, que, para situar vocês, essa incorporadora é a incorporadora que ganhou em leilão agora recentemente a conclusão da obra desse prédio que tem aqui atrás, fica quase dentro do Frasqueirão, um prédio que fica colado aqui ao Frasqueirão. Nós somos procurados por essa empresa, trocando em miúdos, que eles teriam um interesse, certo, na área do ABC Futebol Clube, certo? Dentro desse interesse deles, quando o escritório que representa a empresa também nos procurou, eu disse a eles que eu não teria como avançar em qualquer tipo de negociação, seja um aluguel, seja qualquer tipo de negociação naquela área, por uma razão muito simples. Eu, até então, não tinha uma avaliação por parte do clube daquela área, né? E a empresa, ela fez uma avaliação dela, certo? De quanto eles acham que vale aquela área do ABC Futebol Clube, certo? E eles apresentaram um termo, o nome é esse, um termo de intenção, de negócio de compra, certo? Esse termo de intenção, ele não caracteriza venda, ele não garante que, se eventualmente o ABC Futebol Clube aprovando no Conselho Deliberativo qualquer negócio imobiliário para aquela área, tenha que fazer o negócio com essa empresa, certo? Eles não têm essa garantia, certo?
eles têm uma garantia de preferência, certo? Eles têm uma garantia de preferência, mas eles não têm garantia de que eventualmente, se o ABC Futebol Clube vier amanhã, após a aprovação do Conselho Deliberativo, fazer qualquer tipo de negócio naquela área, que vá ser com eles ou que vá ser com qualquer outra empresa que a gente não sabe, certo? Deixar claro aqui também que o ABC, essa diretoria, não abriu nenhum processo de venda de patrimônio do clube. Nenhum processo. Nós não abrimos processo nem com a Mirantes, nem com qualquer outra construtora, com qualquer outra incorporadora, com nenhum fundo imobiliário. Não existe nenhum processo de venda, certo? Internamente caminhando dentro do clube. O que existe, repito, foi uma proposta que nós recebemos, certo? E uma proposta a gente pode receber da Mirantes, pode receber de qualquer tipo de empresa, certo? E a Mirantes, eles, para demonstrarem que estavam de fato interessados nesse pedido de transferência, vamos dizer assim, eles aportaram um valor, certo, para o clube como uma caução desse contrato. O valor que foi aportado para o clube não foi um valor de sinal de venda, não foi um valor de locação da área, do estande, da rua, de absolutamente nada disso. Às vezes a impressão que eu tenho, o que aconteceu ontem foi uma inversão de valores. Porque ao contrário do que já aconteceu aqui no ABC várias vezes, onde patrimônio era vendido, era dado a preço de banana, com apartamentos que à época valia 90, 100 mil reais, e era permutado no clube por 50. O que aconteceu no ABC foi diferente, por exemplo, do caso da Allianz, do prejuízo que até hoje nós pagamos aqui por mês 24 mil reais, todos os meses, de um serviço, certo, para o clube, que não aconteceu. E os que hoje jogam pedra nessa negociação, que foi sim benéfica para o clube, esqueceram do caso da Allianz. O caso da Allianz ficou enterrado, ninguém fala mais nisso. Mas eu sei do caso da Allianz. Sabe por que eu sei? Porque todo mês é descontado 24 mil reais da conta do ABC Futebol Clube, a troco de nada, a troco de absolutamente nada. Quem acompanhou todo o processo eleitoral sabe que nós sempre defendemos geração de novas receitas para o ABC Futebol Clube. E essa foi sim uma geração de uma nova receita para o ABC Futebol Clube. Sem vender patrimônio, sem alienar patrimônio, sem ter comprometimento de vender patrimônio para essa incorporadora ou para qualquer outra incorporadora. Vocês sabem por quê? Uma coisa que eu não vi ninguém citar na imprensa, e eu não vi ninguém falar também, é que se eu quisesse, se Enio quisesse, se qualquer membro da direção do ABC Futebol Clube quisesse vender a área do clube, mesmo com a aprovação do Conselho Deliberativo, eles não iriam vender. Sabe por que não iriam vender? Porque o clube está em recuperação judicial e precisa de uma autorização da justiça também para se desfazer. Se eu quiser vender uma garrafa de café da cozinha do ABC Futebol Clube, certo? Eu não posso fazer isso, não só sem passar pelo Conselho Deliberativo, mas eu preciso passar também pela juíza da recuperação judicial. Então ninguém disse isso. O que aconteceu nesse caso específico foi uma guerra de narrativas, onde infelizmente, e aí eu reconheço a nossa falha de comunicação, onde infelizmente a mentira venceu. Mas nós estamos aqui hoje, certo? E eu vou começar a desfazer todos os pontos que foram imputados a gente de forma caluniosa, certo? De forma arbitrária
e de forma de parte da imprensa sem compromisso com a verdade. Porque ontem, inclusive, surgiu até uma decisão judicial que apareceu. De quem? Quem foi o juiz ou a juíza? Qual foi a vara? Foi empretado em favor de quem? Em desfavor de quem? Me digam, vocês da imprensa. Vocês têm a decisão aí para eu ver? Alguém tem a decisão judicial? Tem? Vocês sabem quem foi a juíza ou o juiz que deferiu a decisão? Vocês sabem o teor da decisão? Vocês sabem qual foi a vara da decisão judicial? Vocês não sabem, sabe por quê? Porque não existiu. Infelizmente, o que aconteceu ontem, e aconteceu porque eu não estava aqui, foi uma guerra de narrativa que nós perdemos, onde a mentira venceu e agora a gente está aqui para recuperar a verdade. Para recuperar a verdade com quem esteja disposto, certo? A falar a verdade e dizer os fatos da forma como eles são. Entendeu? Então, eu queria, só para finalizar aqui, um outro ponto que eu anotei antes de passar para a pergunta para vocês, é que esse ato ele não passou pelo Conselho Deliberativo do clube, porque ele não teria que passar pelo Conselho Deliberativo do clube, porque não há alienação, porque não houve venda. Isso é uma prerrogativa do presidente do ABC Futebol Clube, que sou eu. Se eu for abdicar das minhas funções de presidente do ABC Futebol Clube, não faz mais sentido eu ficar aqui. Então eu vou exercer até o final do meu mandato as minhas prerrogativas de presidente do ABC Futebol Clube, respeitando o estatuto do clube. Não teria que passar pelo Conselho Deliberativo, porque a transação, o termo de intenção, ele não teria que passar, por uma razão muito simples, porque isso está no estatuto. E o que houve de fato foi inversão de valores. Nós fizemos um negócio bom para o clube, e o que está se vendendo aí fora foi a pior coisa que o ABC Futebol Clube já fez na vida dele. Olha que loucura! Agora a gente entende isso também. O clube vive um momento político, desde a eleição passada, difícil. E eu não tenho medo de vir aqui falar e expor o que a gente está fazendo, porque é tudo com muita transparência. Se eu quisesse fazer as coisas de forma escusa, de forma desonesta, certo? A gente não teria firmado o termo. Eu teria dado um jeito do dinheiro entrar na conta do clube de outra forma, e não teria tido desgaste. Se eu quisesse fazer as coisas de forma escusa e de forma desonesta, eu não teria pago os honorários do escritório que intermediou e fechou a operação com a empresa pela conta do clube. Eu tinha mandado descontar e receber só o valor líquido, mas eu fiz questão que entrasse na conta do clube e saísse da conta do clube o que era devido e o que era acordado. Isso é transparência. Não tem transparência maior do que essa, porque está tudo no papel. Nós temos um contrato com o escritório que intermediou, sim. E não temos só com eles, não. Nós temos com mais 2 escritórios, um de Belo Horizonte e outro de São Paulo. E que se eventualmente algum dia o Conselho Deliberativo ou a Justiça aprovar, o serviço deles terão que ser pago, sim, claro. Óbvio, isso é lógico. Se não paga calote. Então não há nada mais transparente do que a transação que nós fizemos. E eu desafio, repito, eu desafio qualquer um, e desafio os senhores da imprensa, a quem ficou jogando pedra, atacando minha honra, como costumam fazer. Procurem no cartório. Procurem no cartório algum contrato de compra e venda em nome do ABC Futebol Clube, não só com a Mirantes, como de qualquer outra empresa. Procurem
Procure, se acharem, me entrega aqui que eu renuncio na mesma hora o meu mandato. Procurem no cartório algum processo aberto em nome do ABC para transferência de propriedade de patrimônio diária, seja ela qual for. Procurem. Vocês não vão achar porque não tem. O resto, repito, é criação de narrativa para um clube que, infelizmente, está fervendo politicamente, que a eleição no ABC Futebol Clube não acabou. Não acabou, isso está muito claro. Isso fica claro quando dizem que eu ganho 50 mil de salário aqui no ABC e eu tenho que vir desmentir o óbvio. Eu não vi ninguém que hoje questiona esse fato ir para a imprensa para dizer que eu não recebo 50 mil de salário no ABC. Eu não vi ninguém que hoje questiona esse fato ir para a imprensa para dizer que a gente está aqui se dedicando ao clube, com os vice-presidentes, com a diretoria, e nós não recebemos 50 mil de salário. Ninguém diz isso. Por quê? É uma demonstração clara de que o clube está doente politicamente. A verdade é essa. E com isso, o prejudicado não sou eu. O prejudicado é o ABC Futebol Clube. Porque a minha gestão, ela vai passar. Eu vou fazer o que eu posso e o que eu não posso para entregar tudo aquilo que eu prometi. Repito, resultado de campo eu não posso prometer, porque eu dependo do imponderável. Como a gente já viu o imponderável acontecer várias vezes nessa Série C, certo? Mas o que eu prometi fazer, administrativamente, financeiramente, de colocar o ABC no rumo de ser um clube moderno, de ser um clube profissional, de ser um clube que tenha uma estrutura decente para se trabalhar e para crescer, isso eu vou fazer. Isso eu vou fazer. E quem fica puxando o tapete, quem fica puxando para baixo, repito, não está me desgastando. Está me desgastando a instituição que eles dizem que amam. Só para seguir aquele mesmo padrão que a gente já adota para as coletivas, eu queria que sinalize que a gente passou muito tempo. Eduardo, boa tarde. Queria que você desse explicações no sentido de que acho que está muito claro toda essa situação que envolve essa história e acho que não cabe mais a gente ficar tentando martirizar ou tentar procurar explicações a respeito desse assunto. Acho que está muito bem claro. Mas esse caso só veio à tona a partir do momento que o ABC emitiu aquele comunicado oficial, quando algo começou a se circular em grupos de WhatsApp. Né? Você preza muito, desde a sua campanha, pelo ato da transparência. Né? E a pergunta que fica é, por que não antes, quando se firmou esse acordo, a diretoria executiva não tomou a iniciativa de fazer esse comunicado? E também por parte até do Conselho Deliberativo, a gente entende, eu fiz a leitura, li e reli todo o estatuto, e de fato, né, não convém você ter a iniciativa de poder comunicar ao Conselho algo desse sentido. Mas não cabia comunicar para ter até que evitar todo esse desgaste que aconteceu? Obrigado. Léo, primeiro eu queria também falar aqui eu não acho que não fiz nenhum pronunciamento aqui, eu fiz um desabafo mesmo. Certo? E botei para fora, falei aqui hoje muito mais com emoção do que... que eu falei aqui hoje muito mais com emoção do que com a razão, certo? Eu acho que esse processo, ele teve uma falha de sucessão, uma sucessão de falhas de comunicação, certo? Eu concordo 100% com você, certo? E quando eu estava falando aqui, eu disse que nós perdemos uma batalha de comunicação ontem. Nós perdemos porque nós nem entramos em campo. Eu estava em São Paulo, e aqui eu vou adiantar, eu estava em São Paulo com agenda com o CEO do Banco BTG Pactual, do Banco Genial, que fizeram uma parceria agora fantástica agora não, desde o ano passado com o esporte, desde a base até o profissional. E eu estava na minha frente com o CEO do Banco Genial, e esse tiroteio aqui em Natal. Eu sem saber na hora o que fazer, como era que a gente ia se posicionar, eu resolvi voltar. Cancelei toda a agenda que eu tinha hoje, que eu teria amanhã,
que iria me encontrar com a delegação. Todos vocês sabem que a gente vai jogar contra a Ponte sábado, certo? E eu concordo plenamente com você. Esse processo ele foi sucessivamente errado no que diz respeito à comunicação. Repito, legalmente, você foi muito feliz na sua colocação, porque legalmente, se você pegar o papel, e a gente já disponibilizou isso para o Conselho Deliberativo, não há nenhum tipo de ponto de interrogação que venha a questionar a decisão que foi tomada e que era uma decisão pertinente à diretoria executiva. E reconheço que nós falhamos na condução desse processo, no que diz respeito à comunicação, e eu diria até na parte política também. Entendeu? Eu acho que a condução política desse processo não foi a melhor condução que a gente poderia ter tomado. Entendeu? Mas isso passou. Isso passou e que sirva de exemplo e de lição para que outros casos desses que possa tomar essa repercussão venham a acontecer, que não aconteçam mais. E, de fato, eu não sei se eu fui, inocente, né, em achar que a gente estava fazendo uma operação extremamente benéfica para o clube, certo? Como, de fato, eu tenho essa avaliação e seguro não tiro uma vírgula do que a gente fez. O que a gente pode fazer, hoje, diante da repercussão, é que alguns conselheiros, para sentirem mais confiança no que a gente fez, não é, doutor? Depois você pode falar isso, é a gente fazer, um aditivo no contrato para deixar mais claro algo que eventualmente não tenha ficado muito evidente para o Conselho Deliberativo. Isso aí pode ser feito, não tem problema. Mas eu reconheço a nossa falha na condução do processo, na condução da comunicação do processo, na condução política do processo, certo? Nós falhamos também. E principalmente na condução da crise que se gerou. E como eu disse, ontem nós ficamos entrincheirados, certo? E perdemos uma guerra de comunicação ontem onde a mentira venceu. Mas a partir de agora eu estou aqui e só vou sair da trincheira quando a verdade for restabelecida. Boa tarde, Eduardo, doutor Enio. Muito se falou também, né, nesses últimos dias, depois que esse assunto veio à tona, de que esse contrato que foi celebrado com a incorporadora poderia gerar algum tipo de ônus para o ABC, né, caso a intenção da compra, que foi, né, o valor que foi aportado ali pela incorporadora, ela não venha a ser, de fato, celebrada, né? O ABC opta por não vender aquela área ali. Se, de fato, daqui a 6 meses for tomada essa decisão de não gerar esse tipo de venda, o que é que o ABC precisa fazer, o que é que o ABC tem que ressarcir para essa incorporadora. Queria que vocês explicassem isso para que ficasse também de maneira mais clara para a gente. Obrigado. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, pessoal. Eu vou voltar um pouquinho para explicar o que de fato aconteceu. O Eduardo já falou em termo de intenção. O que houve foi proposta. Não há contrato. O ABC não alienou patrimônio, o ABC não concordou em venda de patrimônio, porque sequer poderia fazê-lo. Veja bem, isso passa por pelo menos 3 filtros. O primeiro, o crivo da diretoria executiva, de se entender se a proposta é viável ou não, se é interessante ou não. Segundo, passa pelo crivo do Conselho Deliberativo. Ora, o Conselho Deliberativo é soberano para dizer se a operação que está se propondo vai de fato ocorrer ou não. E terceiro, que é o mais alarmante, passa pelo crivo do Judiciário. O ABC está em recuperação judicial e não pode e não vai alienar seu patrimônio sem que haja autorização para isso. E vamos lá. Quando eu falo de autorização para isso, é porque a gente não está falando de uma venda pura e direta. Haverá processo de concorrência, a alienação no âmbito da recuperação judicial, caso ocorra, caso ela esteja posta no plano de recuperação judicial e caso haja aprovação do Conselho Deliberativo, ela estará por meio de um processo de concorrência. O que a empresa está fazendo, o que a empresa fez efetivamente, foi dizer: eu quero preferência. A minha proposta está aqui e eu quero preferência. Ora,
Se chega uma proposta maior, o ABC está vinculado a isso? Não. O que pode acontecer é a empresa aumentar a proposta e superar a proposta que está sendo posta. O negócio tem que ser benéfico para o clube, por respeito aos seus sócios, por respeito aos seus conselheiros, por respeito aos seus credores, por respeito ao próprio procedimento de recuperação judicial. Isso aqui não é feito a vavu, não é feito de qualquer jeito. E vou repetir, o que a empresa fez foi garantir a preferência. Nada garante que ela vai ganhar. Nada garante que no processo de concorrência ela vai ganhar. E foi por isso que ela pagou. É exclusivamente por isso. Veja, digamos que todas as etapas foram passadas, está lá no plano de pagamento a possibilidade de alienação de patrimônio, a aprovação do administrador judicial, a aprovação do Conselho Deliberativo e se inicia esse processo de concorrência da recuperação judicial. A empresa não exerceu o seu direito de preferência? A empresa não tem o seu direito de exercer a preferência? Se ela não exercer, o que é que acontece? Nada. Nada. O ABC se comprometeu e o fará em dar a preferência. Em dar a preferência. Dentro, como eu disse, de todos esses critérios. Ninguém é tolo. Ninguém é tolo. Não me levem a mal, mas a gente não está aqui fazendo as coisas na brincadeira. Aqui as coisas são levadas a sério. É muito fácil tá em casa, tá no escritório, digitando e conversando abobrinha. É muito fácil tá inventando história de que houve decisão. Por sinal, esse é outro ponto que eu queria tocar aqui. Me parece que algumas pessoas da imprensa têm acesso privilegiado. Inclusive, privilegiado no que diz respeito ao processo. Porque uma coisa é você saber que teve uma decisão e a decisão existe no processo. Outra coisa é não haver sequer manifestação no processo em relação a isso. Em nenhum processo. Não há nada que diga que o ABC está alienando. E se houvesse, o ABC irá desmentir, porque o ABC não alienou. O ABC não entregou e não vai entregar seu patrimônio a preço de banana. Tudo passa pelo crivo de aprovação da diretoria, do Conselho Deliberativo, do juiz da recuperação judicial, num processo de concorrência amplo, público e justo. O que o ABC garantiu, e eu repito, foi a preferência. E a preferência será garantida. Boa tarde, Dudu. A pergunta é, esse valor já caiu na conta do ABC e se esses valores que o ABC recebeu do Mirantes já foram colocados para pagar salário dos jogadores e se for também ajudou a trazer jogadores como Ítalo e Jenison para o clube? Olha, eu vou fazer uma brincadeira aqui. Dinheiro no ABC é a mesma coisa de eu pegar um Sonrisal e botar dentro desse copo d'água aqui. Não para, cara. Não para, certo? O dinheiro ele não foi para trazer Jenison e não foi para trazer Ítalo. O dinheiro entrou e ele ajudou nas custas de despesas que o clube tem mensalmente. Folha de pagamento, honrar fornecedor, pagamento de prestador de serviço. É para isso. Entendeu? O dinheiro entra para isso. O dinheiro não tem em contrato em nada. Se eu repito, qualquer transação financeira que a gente fizer, não tem em contrato o que o ABC tem que fazer com o dinheiro se receber aquele recurso, entendeu? O fato é que o dinheiro caiu na conta do clube, certo? E repito, eu gosto muito de falar, porque eu ontem estava voltando para cá e vi algumas pessoas comentando, porque faltou transparência, porque faltou transparência. A gente assina um termo, o dinheiro cai na conta do clube. A gente recebe o valor bruto, paga os honorários do escritório que trabalhou na operação da conta do clube. O escritório emite uma nota fiscal para o clube e faltou transparência. Esse desgaste para dizer que a gente pagou os honorários do escritório que intermediou. Eu acho que houve
Muita transparência. Inclusive na parte da operação financeira. Muita transparência. A gente tem termo firmado. Entendeu? O dinheiro caiu na conta do clube, não caiu na minha conta, não caiu na conta de Enio, não caiu na conta de um terceiro, que depois a gente arrumou um jeito do dinheiro entrar na conta do clube. Não, foi tudo às claras, feita sob o sol, à luz do dia. Então, mais transparente, impossível. Boa tarde, presidente Eduardo Machado. Boa tarde, Enio. Foi-se resgatado no dia de ontem alguns momentos anteriores seus, até de outras gestões, né, do ABC, em que você se posicionou até contra, né, uma possível venda de patrimônio. Eu queria saber se hoje o Eduardo Machado, como presidente, continua ainda com o mesmo posicionamento, se posiciona contra, e também com relação a se sim, né, se realmente continuar com o mesmo posicionamento, porque se houve uma conversa, se houve uma sinalização positiva, pelo menos, da empresa, né? E, claro, a empresa até pagou por ABC, porque que houve essa conversa de uma possível, para a empresa, né, venda de patrimônio. Judson, muito boa a sua pergunta também. Porque é o seguinte, quando a gente fala em venda de patrimônio, eu vou dizer a você o que é que eu sou contra e vocês não vão me ver fazer. Pode gravar aí, grave. Enquanto eu for presidente, eu não vou fazer. Eu não vou vender patrimônio do ABC enquanto eu for presidente, se for para pegar um caminhão de dinheiro e botar na conta do clube. Aí eu não vou vender patrimônio do clube. Isso aí não conta comigo como presidente, como conselheiro, como torcedor, como o que quer que seja. Certo? Essa operação, uma venda pela venda, para o dinheiro cair aqui, eu sou completamente contra. Certo? Porque se eu não pensasse no clube, para mim era a melhor coisa do mundo. Vamos vender o terreno, vai entrar um dinheirão aqui na conta do ABC, eu vou montar um time, a gente sobe da B, vai, se Deus quiser, monta um time forte, gasta o dinheiro todinho, sobe para a Série A e depois acabou o dinheiro e despenca. Isso aí eu sou completamente contra. O que é que eu sou a favor? Vai se fazer algum tipo de transação imobiliária na área do clube? Seja venda, alienação, uma permuta com um shopping, com uma incorporadora, seja lá o que for, vai fazer? Vai. Beleza. O que é que a gente tem, o que é que eu como presidente, enquanto eu for presidente, o que é que eu penso? Beleza. O que é que a gente vai fazer? Nós vamos pegar uma área, certo? Vamos pegar parte desse recurso aplicado, certo? Vamos investir em um centro de formação, modelo para a categoria de base, para que no outro dia eu possa pegar um avião daqui para o Rio de Janeiro e voltar de lá com selo de clube formador da CBF, certo? E vamos construir um centro de treinamento moderno para o ABC Futebol Clube, que não deixe a desejar a nenhum clube da Série A. E eu cito muito, eu falava muito na campanha, vocês falavam até, tirando onda comigo, eu citava muito Fortaleza. Hoje eu mudei, eu virei a casaca. Hoje eu cito muito o Mirassol. O Mirassol estava em 2022 disputando uma final da Série C com o ABC aqui. Onde é que o Mirassol está hoje? Onde é que o ABC está? O Mirassol hoje, se o Campeonato Brasileiro terminasse hoje, o Mirassol estava classificado para a Libertadores. E hoje nós continuamos com a mesma realidade de 2023. Ainda nesse momento lutando para não cair, e quem está dizendo isso é a tabela de classificação. Então, enquanto o ABC não resolver virar a sua chave, certo? Para se profissionalizar e para se transformar num clube moderno, num clube que tem uma estrutura, que o profissional queira vir para cá também, não só pelo salário, mas que queira vir para cá porque sabe que ele vai ter uma boa estrutura para treinar, para ele se recuperar de uma eventual lesão. Esse é o ABC que eu quero, certo? E esse é o ABC que eu vou trabalhar para entregar até o final da minha gestão. Então, sendo bem claro e objetivo para finalizar a sua pergunta, venda de patrimônio para entrar o dinheiro na conta do clube, eu sou contra, eu não quero. Nem como presidente, nem como conselheiro, nem como sócio, nem com nada. Venda de patrimônio atrelado a um modelo, que a gente tenha uma área, que a gente pegue parte desse recurso, invista no centro de formação da base e invista num centro de treinamento moderno e qualificado para o clube, aí eu vou para a rua fazer campanha e pedir para que seja aprovado. Boa tarde, presidente Eduardo Machado. Boa tarde, Enio. A minha pergunta, presidente, é sobre essa questão de caso não seja concretizada essa negociação, caso não seja aprovada pelo Conselho Deliberativo, essa foi a informação que a gente obteve,
o ABC teria de devolver esse valor e de onde? Como que seria para devolver esse valor, tendo em vista que é um valor bem considerável? Ele quer responder ou não? Você pode responder juridicamente e eu respondo a parte de onde a gente vai devolver o valor. Pode ser? Pode ser. Boa tarde. Só repetir o que eu falei mais cedo. O que houve foi a aquisição de um direito de preferência. Uma coisa é a desistência do negócio. Uma coisa é se dizer que o ABC não quer mais sequer receber a proposta. Outra coisa é não haver aprovação. E eu vou repetir. Essa preferência, ela vai e será exercida em âmbito de um processo concorrencial. Eu não posso garantir e não poderia garantir a seu ninguém que empresa A, B ou C vai levar o patrimônio do ABC. A diretoria não tem prerrogativa para isso. O Conselho Deliberativo não tem prerrogativa para isso. Só quem tem prerrogativa para isso é quem participa do certame. É quem vier participar do certame. E vamos lá, gente. Eu vou repetir. Tudo que a gente está falando aqui é hipótese. É hipótese. Para que isso aconteça, tem que haver no plano de pagamento da recuperação judicial a proposta da alienação do patrimônio. Tem que haver. O que houve no Frigir dos Ovos, sendo bem franco, foi uma demonstração de confiança, de credibilidade. Ora, quem é que aporta recurso sem ter confiança, sem ter credibilidade? O que houve foi isso. Sim, em relação ao valor, se eventualmente o contrato não for aprovado pelo Conselho, a questão da cessão da rua, porque quando a gente fala numa rua, a rua ela só passa a ser uma rua, vamos dizer assim, de utilidade pública quando ela é aprovada na prefeitura com todos os trâmites legais, certo? O que a gente fala no contrato é um acesso. É um acesso do eventual estande de venda, se vier a acontecer, certo? Para o empreendimento que fica atrás do clube e que dá na outra rua, certo? O que também, na minha avaliação, seria muito benéfico para o clube. O que é que a polícia mais bate aqui no ABC em dia de jogos? Quando tem torcida rival? O Frasqueirão é um estádio complicado porque só tem uma via de acesso. Os torcedores entram pelo canto, saem pelo mesmo canto. Então a gente passaria a ter uma opção de acesso pela rua de trás para a torcida visitante. Poderíamos até pensar em abrir um portão lá atrás para a torcida visitante que fosse ficar no módulo 3. Mas isso é um outro assunto, certo? E aqui a gente vive um dia de cada vez, certo? O contrato, ele não prevê a forma de pagamento e da devolução do recurso, né? Então, certamente, se não vingar, se por um motivo ou outro não vingar, se o Conselho não aprovar, certo? Porque a situação da cessão da rua, da abertura do acesso, tem que passar pelo Conselho Deliberativo, certo? Caso não vingue, daí a gente vai ter que chamar a empresa e ver um processo, fazer o processo contrário, ver o processo de reembolso. Certamente um parcelamento desse valor, o ABC não tem condições de aportar 1 milhão todo de uma vez, isso aí vai ser uma outra negociação entre o clube e entre a empresa. Eduardo Machado, quando eu entrei aqui pela porta, você já estava falando, você mesmo disse que não fez um pronunciamento, fez um desabafo. Então, pelo seu desabafo, na hora que eu cheguei aqui, até que a pessoa se situe, a minha mente processou o seguinte: existe um grupo que está no poder e quer trabalhar a reconstrução do ABC, e existe um grupo que está fora do poder que quer destruir o ABC. Essa é a impressão que me ficou. O que o Eduardo Machado está disposto a fazer para aniquilar esse processo de divisão no ABC que existe hoje, que você mesmo tanto reclama e que está sendo vítima dele?
Estevão, é uma pergunta complicada. É boa, mas ao mesmo tempo é complicada de responder, porque eu não estou dizendo que esse grupo ele quer aniquilar o ABC. Né? Eu realmente não falei isso. Mas eu disse aqui no início que o ABC está doente politicamente, certo? Por diversas atitudes ao longo, não só ao longo desses nossos 6 meses de gestão, como durante o processo eleitoral do clube também. Né? Para mim ficou muito claro essa doença política do clube, certo? O que eu posso fazer para tentar acalmar, amenizar? Eu nunca vou ser unanimidade, certo? Nem ninguém. Nunca vai sentar um presidente do ABC nessa cadeira que ele vai ser unanimidade, que ele não vai ter oposição, certo? Que ele não vai ter que trabalhar politicamente dentro do clube, certo? O que eu posso fazer é, de certa forma, deixar mais claro qual é o nosso processo. E aqui, quando o Léo Félix me fez uma pergunta, eu reconheci, na minha avaliação, uma falha nossa na condição desse processo, tanto no quesito da comunicação, certo? Da falta da comunicação e da comunicação atravessada que teve todo esse processo, e da falta de condução, na minha avaliação, política também. Né? Então, assim, eu acho que o que cabe a mim como presidente do clube, certo? Eu estou disposto a conversar e a somar com todos aqueles que não é que pensam igual a mim, mas com todos aqueles que concordem com o nosso projeto e vejam onde nós queremos chegar. Divergência, discordância vai ter, se tem internamente, cara. A gente faz reunião de diretoria aqui, tem divergência, tem discordância, tem às vezes uma fala mais ríspida, outra, é normal, mas todo mundo querendo chegar a um denominador comum, ao ponto final, certo? Então, assim, politicamente o que eu falo é isso. Né? Eu já tive provas aqui de situações onde me acusaram de coisas que eu não precisava nem dizer que não era verdade, como o caso dos 50 mil que eu recebia de salário. Aí depois disseram que não só eu, mas toda a diretoria executiva do clube recebia 50 mil de salário, e eu não vi ninguém se pronunciar, ninguém se posicionar, certo? Para dizer que aquilo era um absurdo, que aquilo não existia dentro do clube, que todo mundo sabe que não existe. Mas a partir do momento, na primeira falha, vamos dizer assim, na primeira oportunidade que viram de causar esse tumulto, de causar o que causaram, a gente viu o que foi que aconteceu. Né? Então, assim, eu lamento esse momento político. Você quer outro exemplo aqui? Que às vezes eu sou um cara muito observador. Você quer outro exemplo besta que eu diga aqui a você? Nós fizemos questão no velório do nosso querido Cláudio Porpino, nós fizemos questão que o corpo de Cláudio Porpino passasse aqui no ABC, para que todos os ABCdistas, aquilo não era uma homenagem minha a Cláudio Porpino, aquilo era uma homenagem do clube a Cláudio Porpino. Eu vim para o Frasqueirão, óbvio, acompanhei o cortejo e fui para o cemitério Morada da Paz. Muitas pessoas do ABC que passaram por gestão, membros do conselho, eles não vieram ao Frasqueirão se despedir de Cláudio Porpino, eles foram direto para Morada da Paz. Como se aquilo tivesse sido uma homenagem minha a Cláudio Porpino e não do clube. Você entende quando eu falo quando eu falo que o clube está doente politicamente? É por causa de gestos como esse. Então, ou a gente vai conduzir essa situação política do clube para uma situação onde se tenha o mínimo de diálogo, né? Ou então, repito, o grande prejudicado vai ser o ABC. Posso melhor? Você pode notar assim, eu gosto muito de fazer alusões nas entrevistas da época que você era torcedor para a época que era dirigente. O que você pensava do ABC na arquibancada, que você sentou aí na cadeira agora de presidente e falou, realmente isso não era o que eu pensava? Tem muita coisa diferente?
Olha, a gente já tinha, de fato, uma boa noção do que nos aguardava aqui na presidência do ABC. De pressão. Mas pressão, eu não tenho problema com pressão, certo? Até porque, por onde eu passei, até os cargos públicos que eu já ocupei, eu sempre fui muito pressionado, certo? Eu acho que talvez eu esteja vivenciando de perto esse, como é que eu posso dizer, esse bafo político do clube, né? Eu acho que isso é uma coisa que possa ter me impressionado um pouco mais. As dificuldades financeiras, eu já sabia. A gente pode achar que era mais, que era menos, mas que tinha dificuldade financeira, eu já sabia. Entendeu? As dificuldades de estrutura do clube, em alguns setores a gente tem que melhorar, a prática de profissionalização, essas coisas, eu já sabia. Mas talvez eu não esperasse um rebote tão grande, certo? Como foi após as eleições do clube, né? Repito, você conviver com a oposição, ela vai conviver sempre. Ninguém vai ser unanimidade aqui no ABC, nunca, jamais. E nem eu quero ser. Eu estou achando apenas que falta um pouco mais, às vezes, a gente pensar no ABC Futebol Clube como instituição e esquecer o que aconteceu nesse duro processo eleitoral que culminou com a nossa vitória. Eu acho que talvez seja isso.